Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão a Deus por darmos início a mais um estudo de quinta-feira, toda quinta-feira às 7h30 da noite, dando continuidade ao nosso estudo do livro Pão Nosso. Hoje seria eu, mas eu estava bem atolado, ainda estou com problemas no trabalho e pedi para minha querida amiga Júlia Ai, que para me bom. substituir, Julinha, que me Julinha. atendeu prontamente. Então, Ai, que bom, agradeço a Julinha. Julinha, Coisa. mas vou eu mesmo fazer a prece então de abertura É, para não dar mais trabalho é, para ela, né? Pelo menos esse eu posso tá. fazer mesmo sem ter estudado. Isso. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, Maria Santíssima, a todos os nossos queridos irmãos espirituais, em especial aqueles da casa de Emmanuel que abençoam, acompanham e intuem esse trabalho desde o início da pandemia. Possamos continuar recebendo esse conhecimento, essa intuição, abrindo nossa mente para esse estudo de Emmanuel, mas principalmente possamos pôr em prática no dia a dia todo esse conhecimento aqui adquirido, porque somente a prática vai fazer realmente o nosso espírito evoluir. Graças a Deus. Então, vamos lá, Julinha. Deixa eu compartilhar nossa tela. Deixa eu abrir, na verdade. Eu acabei fechando o PDF aqui sem querer. Sem problema. Hoje vamos falar do livro Pão Nosso, capítulo 19, que tem o título Falsas Alegações. Emmanuel traz uma passagem que está em Lucas, capítulo 8, versículo 28, e que a gente vai comentar um pouquinho a respeito desse versículo, né? Que diz assim para todos nós: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Então, essa passagem, né, que Lucas traz para nós, no capítulo 8, na tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, essa passagem tem o título O Endaimoniado Gesareno. É assim que está escrito lá no título. Agora, eu fiz assim, para eu poder entender essa passagem, porque muitos sabem, né? Mas como a gente sempre coloca aqui, né? Outras pessoas que talvez vão assistir podem não conhecer. É uma passagem que, quando Jesus encontra um homem, aí tem várias vertentes. Essa passagem ela está em Lucas, está em Mateus e está em Marcos. Mateus, ele traz, na tradução dele, ele coloca dois homens que estão endemoniados. Para Lucas e Marcos é um só. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o que a gente buscou junto com um professor chamado Severino Celestino, tá? Que é um estudioso nos textos e tudo mais. Então, o que ele diz? Existe, além de ter divergência da quantidade, tem divergência de localidade, tá? Então, Haroldo traz o título dizendo que é Gerazeno, que é um lugar chamado Gerasa. Mas tem evangelhos que traz que é no Gadara, que é um lugar chamado Gadara, e tem esse que chama Gergesa, que é onde esse professor, ele estudioso, ele foi inclusive em Israel várias vezes, e ele fez um apanhado. Para gente aqui, isso não tem grandes importâncias. Eu só estou trazendo assim uma pincelada porque veio através desses estudos. Então, nessa passagem, esse endemoniado, Jesus vinha de barco, atravessou de um lado para o outro, né, saiu da Galileia e foi para o outro lado, Jesus e os seus discípulos. Quando Jesus desceu, ele encontrou esse endemoniado. Então, esse endemoniado, na hora que ele viu Jesus, ele era um homem muito violento, ele vivia naquelas cavernas e ele se apresentava nu.
E ele não permitia que ninguém passasse de um lado para o outro ali onde ele vivia. Mas Jesus, atravessando aquela localidade, ele foi ter com Jesus. E nesse momento ele pergunta para Jesus, né? Gritando, ele diz: o que queres de nós, filho do Deus Altíssimo? Aí Jesus faz uma pergunta para ele: qual é teu nome? E ele diz: Legião, porque somos muitos. Então, o que aconteceu? Porque Jesus não se dirigiu a ele que se dirige a Jesus. Né? Então, o que perturbou esses espíritos? Foi a luz de Jesus. Né? Então, nesse texto que está tudo narrado, diz que Jesus, quando permitiu, na hora de expulsar esses demônios, permitiu que eles fossem para os porcos. Agora, a gente tem um entendimento dentro da doutrina espírita que ninguém toma o corpo do outro. Então, na hora que está narrado lá na Bíblia que os espíritos entraram nos porcos e daí eles se atiraram nas águas, a gente vai trazer a compreensão do espiritismo, que nos diz que ninguém entra no corpo de ninguém. Então, nesse estudo com o professor Severino, ele coloca que houve, naquele momento, um fenômeno chamado licantropia. O que é licantropia? É quando os espíritos tomam uma forma animalesca. E isso assustou os corpos. Por isso eles se precipitaram e caíram lá nas águas. Uma outra coisa que ele comenta é que os judeus não criam porcos. Por isso, essa localidade, ele diz que seria Gergesa, que seria do outro lado, seria na Jordânia, né? Não seria nenhum território palestino. Então, foi isso que eu consegui trazer dentro dessa narrativa que mostra para a gente que o que interessa para nós dentro da doutrina espírita, né? Que os porcos ali se assustaram, não que eles entraram nos porcos, porque nós já temos esse entendimento. E o que esses espíritos se perturbaram com a presença do Mestre Jesus? Pela luz do Cristo. Então, isso está narrado aqui, que Emmanuel traz essa passagem que está em Lucas. E Lucas, a gente sabe que foi o evangelista que também era judeu, não conheceu Jesus, porém era discípulo de Paulo. E ele tinha um grego muito polido, porque ele viveu muito tempo fora da Palestina, junto com os gentios. Então, o texto de Lucas ele só narra casos históricos de Jesus. Então, foi isso que eu pude trazer para a gente começar a entender o que Emmanuel vai narrar para nós agora e o porquê disso, né? O que é isso? Peço-te que não me atormente. Então, é isso tudo que eu conversei agora. E se alguém tiver também alguma coisa para colocar, eu deixo em aberto, tá, gente? Não, só um comentário rápido. Exatamente, o espírito era perturbado e, naturalmente, a luz de Jesus, o magnetismo dele era tão intenso que o espírito perturbado ficava completamente desorientado, muito mais perturbado ainda do que ele era. Claro que movido pelas coisas negativas, sim, certo? Né? Foi só o que veio na minha mente nesse momento. Quer dizer, o magnetismo fortíssimo dele, né? Então, agora, passando para o texto do Emmanuel, ele começa assim: o caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. Isso. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre
que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Então, quer dizer, a gente precisa estudar, porque aí a gente compreende essas passagens que estão no Novo Testamento, principalmente coisas quando estão no Velho Testamento. Então, quando ele diz que o Emmanuel traz para a gente, que apresenta muitos aspectos para estudar, quanto mais se estuda, mais a gente vai tendo entendimento. Então, e ele fala aqui também, né, que requer muita atenção desses discípulos sinceros. Sinceros, porque quando a gente está disposto a seguir o mestre, né, não como a gente gostaria, pelo menos eu digo por mim, né, que estou muito distante de segui-lo, seguir os seus ensinamentos, né, mas a gente tenta, pelo menos, botar ele como nosso modelo e guia. Então, o que eu pude trazer aqui para a gente pensar junto? Essa luz, né, que ele fala quando esse espírito fica muito perturbado, quando a aproximação do mestre, eu coloquei que a luz incomoda. Por quê? Porque esses espíritos eles estão numa eterna ali, ó, né, vamos colocar eterna entre aspas, escuridão, né? E é o incômodo dessa luz divina, que é uma luz que vai o quê? Iluminar. E quando você está nas trevas, você naquele momento você não quer ver. Você não está apto para ver. Nem ver, né? E nem se enxergar no seu íntimo e nem querendo que alguém lhe veja. Por isso você ataca. Né? Então, eles estavam ali reunidos, prejudicando, mas sem um incômodo, porque eles estavam naquelas trevas, né? Então, e a luz de Jesus faz o quê? A luz de Jesus, naquele momento, incomodou por quê? Porque iluminou e eles não querem se libertar. Então, existe todo esse domínio das trevas, né, para esse entendimento da luz. João, no capítulo 8, versículo 12, João diz para nós o que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se a gente está disposto a ver, a gente vai se iluminar com a luz de Jesus. E quando a gente não tem essa intenção, a luz nos incomoda. Incomoda a luz para nos enxergarmos e para que os outros nos enxerguem, né? Agora, a gente sabe que Jesus trouxe um convite para nós todos há mais de 2000 anos, né? Que é uma oportunidade de purificação. Agora, para a gente fazer esse trabalho, é um trabalho de pequenos esforços, né? Por quê? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, existe essa proposta de Jesus, mas precisa que a gente diga presente: sim, eu quero, né? Porque a gente está muito naquele negócio do que, eu tenho que saber. Ok, a gente precisa saber, mas precisamos fazer o movimento, né? Porque muitos também sabem muito, mas também não fazem nada. Então, há necessidade do saber, mas para executar. Nós precisamos ter essa oportunidade para o quê? Para a nossa própria purificação. Deixo aí para vocês. Eu gostaria até de comentar aqui: espírito nenhum, como foi dito pela nossa irmã, não entra no corpo de ninguém. Ele envolve. Aí eu fui ao Livro dos Médiuns, na 240, se estiver interessado, aqui está aberta, eu vou ler na íntegra. Ele tratando dessa questão. Ele coloca o Emmanuel no livro Pão Nosso, né? A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse. Então, a luz realmente... Por exemplo, nós que
todos nós tivemos a oportunidade de fazer apresentações. Aqui não tem palestrante, mas nas casas espíritas. É sabido que algumas casas espíritas há muito assim, aquelas ideias sectárias e há pessoas que frequentam, ou que estão no corpo diretor, que às vezes são aquelas pessoas ranzindas. Eu vou parar por aí para não entrar em detalhes. Como a Júlia disse, todos nós temos nosso calcanhar de Aquiles e a gente desce ladeira abaixo. E na subjugação, o Kardec, no Livro dos Médiuns, coloca assim: é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir. Depois, posteriormente, o nosso irmão Kardec ele começou a observar que essa subjugação ela não, vou dizer assim, absoluta. Mas aí ele passou a entender, quando ele viu situações, quadros, ali na França, onde ele vivia, e relatos que ocorreram na Alemanha, na Áustria, ele passou a entender que a chamada possessão, que é a linguagem bíblica, né? Então, hoje, com o advento da ciência avançando, a gente começa a entender que a entidade ela envolve e ela sabe dos nossos aonde atuar, e essa atuação quase sempre inicia-se nas estruturas do sistema nervoso. E se a gente, estudando o cérebro do livro, o nosso irmão André faz um mapeamento, ele fala do castelo, num dos livros, do Castelo de 3 Andares. Eu não vou entrar nesse mérito, mas no Estudando o Cérebro, nós temos digamos assim, eu vou usar a palavra porque eu não sei, eu não sou médico, eu não conheço. Tipo, a gente tem o teu cérebro que envolve, que é a parte principal, onde a gente absorve a inteligência, a gente vai adquirindo todo o conhecimento, que é o córtex cerebral. Mas na base do cérebro tem lá o que eles chamam de cerebelo. Então, é justamente nesse cerebelo aí onde vai todas as informações adquiridas dessa existência e das anteriores, propriamente dito, está ali nesses registros. Então, a entidade que tem vínculo, sintonia ou afinidade, toda sintonia, isso aí, no meu entender, como neófito ainda, eu entendo que é a mesma coisa. Mas nós atraímos mais as entidades, principalmente passando pela fascinação e chegando à terceira fase, nós somos corresponsáveis pelos nossos atos inconsequentes. Então, eu entendo, né, como todo cuidado que a Júlia comentou, que esse estudo vai avançar, para que não fique dúvida, né, porque nós todos aqui estamos no estudo, no aprendizado, para entender que essa subjugação, aí eu entro no relato do Bezerra de Menezes, né, do filho dele, né, isso para todos nós. Porque a entidade, ela imantou-se a tal ponto que ligou-se aos chamados centros vitais, e o pessoal dá o nome de chakras, não é? Os vitais. Então, pega todas as estruturas do sistema nervoso. E algumas pessoas ficam acamadas mesmo. São expiações, que nem toda prova é expiação, e toda expiação né, é provação, porque os espíritos afirmam isso. Pois é. Então, a partir daí, né, no caso do Dr. Bezerra, depois de tanto diálogo, a entidade compreendeu e entendeu. Olha, se eu sair, o menino vai morrer. O Dr. Bezerra conversou com a esposa e o fato ocorreu. Não é? Então, muitas pessoas que a gente transitando na rua, nesse alarido, sei lá, os gestos, né, anormais, lamentavelmente, tem ali algo vinculado. E, na minha ótica, no dizer do doutor Felipe de Oliveira, Sérgio Felipe de Oliveira, ele diz que todas essas criaturas são médiums. E tem outros relatos em outros livros. E os hospitais psiquiátricos, na época, que hoje já não tem mais, né? Tem alguns ali para o Pinel, ali na Marquês de Olinda, tem ali uma ambiência, um hospital,
que são criaturas portadoras da faculdade. Não é? E muitos médiuns caíram nesse quadro subjugados. E é o que o Emmanuel coloca. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus só na aproximação devido ao magnético. A dona Doroteia comentou. Luz pura. Não é? Recebendo-lhe a presença com furiosas indagações. E, entre outras, finalizando, desculpa aí eu avançar, Júlia, no capítulo, eu acho que eu não sei se é o 4 ou 5 de Libertação, o caso da Margarida, que em determinado momento, alguns espíritos que a magnetizavam, que a envolvia, só com a presença do Gúbio, e eles estavam com o perispírito modificados. Eles ficaram revoltados. Tinha o Saldanha, tinha um outro que eu esqueço o nome, e tinha vários outros espíritos. Todos eles eram, digamos assim, responsáveis para manter aquela família no estado subjugativo. Até as coisas foram, gradativamente sendo retirados fluidos, dialogando, esclarecendo, até que esclareceu o Saldanha, o Google descobriu que o filho estava, por nome de Jorge, lá agarrado por entidades também, devido a seus atos também consequentes. Só isso. Eu espero que eu tenha ajudado aí. Seu Jorge sempre ajuda, né? Porque a gente começou falando realmente isso, né? Que hoje a doutrina espírita veio tirar, né, esse véu aí para os entendimentos mais importantes para nós hoje, né? E seguindo aqui o que o Emmanuel vai falar para nós, eu vou ler o parágrafo. Quem poderá supor o Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E, no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios muito já padecia por si mesma. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Perdão. Então, eu fiz uma anotação aqui para a gente pensar aqui juntos. Quando ele fala aqui sobre essa entidade ignorante, que ela já padecia muito por si mesma. E por que ela padecia já por si mesma, né? Porque a maldade é criada pela mente revoltada, pela mente indignada e quase sempre ignorante. Nem sempre, mas às vezes ignorante. A maldade cansa, né? Inclusive pela cota de sofrimentos e desgostos que vai causando. Então, chega um momento, como o seu Jorge até fez um comentário do livro Libertação, que a gente está até estudando juntos, ali tem o caso do Gregório, né, que chegou um momento que ele foi cansando da maldade. Né? Então, aí quando ele diz que esses desvarios muito padecia, porque quem está ali subjugando, como o seu Jorge comentou, né, quem está ali trazendo mal para o outro, ele também está perecendo, né? Ele também está dolorido, ele também está enfermo. Por isso, esse padecimento, o próprio padecimento. Aí o Emmanuel diz que a luz lhe castigava, porque ela vai iluminar o que eu falei acima, né? Vai iluminar coisas que ele não tem interesse naquele momento, até pela maldade que ele está causando ali e por essa troca, né? Porque, como o seu Jorge falou, tem que ter uma troca para que a entidade faça esse trabalho, né? Quando ele comenta do livro do Dr. Bezerra, o filho do Dr. Bezerra, essa entidade queria prejudicar o Dr. Bezerra, mas ela não teve acesso ao Dr. Bezerra, então castigou através do filho.
porque deu brechas para que ele fizesse isso, né? Então, lá no livro Céu e Inferno, tem uma parte que fala sobre os espíritos endurecidos, lá no capítulo 7. Quem traz esse relato é Erasto. Ele fala assim para nós, peguei três pedacinhos do texto. Lançar um homem nas trevas ou em ondas de luz, o resultado não é o mesmo? Ele pergunta. Tanto faz lançar um homem nas trevas ou na luz, vai ter todo esse martírio. Tanto em um como em outro caso, ele não vê nada do que o cerca. Portanto, o espírito que se comunicou na última sessão exprime bem a verdade da sua situação quando exclama: ó, eu me livrarei desta odiosa luz. Efetivamente, essa luz é tanto mais terrível, tanto mais medonha, quanto mais completamente ela o atravessa e torna visíveis e aparentes seus mais secretos pensamentos. Aí está um dos lados mais penosos do seu castigo espiritual. Aí está um dos lados mais penosos do seu castigo espiritual. Então, esse relato de Erasto mostra a entidade incomodada para se livrar dessa luz. É o mesmo caso de que narra Lucas da entidade junto a Jesus. Deixo para vocês também comentarem. A luz é tão forte que ele fica cego, né? Enlouquece, fica cego, cego, cego. Como se ele estivesse se desmaterializando, não é desmaterializando, é se partindo, se fragmentando, né? Por isso ele fala, ó, essa odiosa luz, né? Que é Sim, o sim, de Erasto, né? sim, No livro Céu. Também rapidinho, só um comentário. Vou me basear no que está escrito aqui, o que o Emmanuel cita, né? A vizinhança do mestre é os vizinhos, né? Vamos tomar também como referência os nossos vizinhos, próximos a nós. Ele diz assim, ó, contudo, trazia-lhes claridade suficiente para contemplar o martírio. Então, tem a família de Maria, né? Tem a Isabel, tem os filhos, a esposa, se eu não me engano, acho que a esposa Zebedeu, e os filhos, e os pescadores e as suas famílias, que é o que eu entendo. E outros que talvez não foi mencionado, não foi, eu não posso assim tecer comentários a respeito. Mas ele coloca suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, porque muitos, nós hoje, com as informações, né, em livros, nós sabemos que a grande maioria desses espíritos, né, que Jesus disse que não nos deixaria órfãos. E lá no caminho da luz, muitos daqueles capelinos atribuíam, principalmente essa falange que está ainda, dizem, que alguns não encarnaram, já está para mais de 40 mil anos nas regiões mais abaixo, tem raiva do Senhor Jesus, devido ter sido eles que expulsou-os para cá. Olha a ignorância. Não foi. Jesus comprometeu-se, como vai ocorrer agora aqui na Terra, que é a própria criatura, porque muito está no Evangelho isso. Eu não me lembro qual o item. Está escrito que muitos de nós fomos exilados de planetas que entraram em regeneração. Isso está no Evangelho. Eu não lembro. Eu acho que é o item reencarnação, mais ou menos assim. Eu não tenho assim, lembrança e a certeza absoluta. Mas a questão, a gente levanta
e é bom a gente procurar fazer umas boas reflexões relativas a isso. Então, alguns desses espíritos que estiveram junto com Jesus, ali da vizinhança, para mim, embasado na informação do Emmanuel, do Caminho da Luz, capelinos reencarnados. E Jesus, ali, veio cumprir o que ele disse, que não nos deixaria órfãos e nos amparariam. Auxiliariam a muitos de nós outros. E ele aí continua aqui, ele continua. O martírio da própria consciência atolada num pântano de crimes. E muitos já tinham reencarnado, pegar de Abraão para cá, quantos viviam em tribos, uma invadia a outra tribo e criava cismas enormes. Você vê lá atrás com Josué, que invadia Jericó invadia do outro lado, era uma brigaiada da gota entre todos e crimes absurdos. Coitada! Hoje a gente vê que no próprio livro Nosso Lar, a mulher é o vértice horizontal e nós, homens, né, o vertical. Então, a gente precisa estar, nós, homens, eu vou falar nós, homens, né, saindo do vórtice, ou vértice, né, no meio, para manter o equilíbrio, principalmente dentro de casa, no trabalho, para a gente não agir assim de forma absoluta ou de maneira muito orgulhosa, porque nós, homens, ainda agimos, lamentavelmente, raríssimos. O homem que corporificou algumas vezes no corpo feminino foi mãe, eu estou falando o espírito. Por favor, você que está me ouvindo aí, que não faz parte do grupo, atente para isso. O espírito. Porque o espírito pode, leia lá no capítulo, né, na pergunta 200, acho que é 203, 202, que fala, o Kardec pergunta, pode o espírito reencarnar? Ele diz, olha, isso aí não, né? Ou no corpo masculino ou no corpo feminino, eu acho que é mais ou menos por aí. O que eu compreendo, o que eu entendo. Então, o espírito que renasceu já no corpo feminino ganhou muito. E quando mergulhar no corpo masculino, será uma criatura mais disciplinada, né? Aí, tudo que ocorre dentro de casa tem sempre um equilíbrio, seja para um lado ou seja para o outro. Seguindo, então, ele está falando dos que ali das circunvizinhanças de Jesus, porque muitos e daqueles que conviveram na época, ele fala aqui em defecções, né? Tenebrosas. O que é isso? Falavam mal, criticavam. Olha a ignorância, vou parar agora. Na hora da troca, né? Politicamente, porque a intenção do senador Lentulus, na época, a intenção dele, poxa, se é um homem justo, não tem alguém aí para a gente trocar? Aí entrou, obviamente, essas falanges que envolvia os inquisidores da época. Então, tem um aí que é do grupo deles, Barrabás, acho que é Barrabás, que todos eram identificados pela cidade, que eu também não sabia, porque a Ângela trouxe de contribuição, já ganhei já, que eu entendi, era o obsidiado de Gadara, né? Já começamos quer dizer, para você ver, um estudo como traz a lume ideias muito, quer dizer, apreciável para nós todos. Então, aí trocaram lá o Barrabás, né? Ou Barsabás, né? Por Jesus. E isso que Jesus iria deixar se imolar para dar exemplo para nós todos carregarmos o nosso fardo, que o jugo dele é leve. Ponto. Muito obrigado aí. Eu vou seguir aqui. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Então, a gente que está seguindo uma doutrina, que é a doutrina dos espíritos, né? A gente já tem uma fé que deve ser raciocinada, né?
Porque sem essa racionalidade, né, ela não vai passar de uma crendice ou mesmo de uma superstição. Então, por isso que Kardec trouxe para nós que a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, quando Emmanuel fala, né, que esse quadro, né, muitos fogem dessas verdades religiosas, a gente costuma dizer, né, que o pior cego é aquele que não consegue ver, né, que não quer enxergar mesmo. Agora, muitos realmente atacam as religiões, a gente sabe, mas nós que estamos dentro de uma doutrina que traz para nós, né, esses esclarecimentos tão importantes, primeiro da imortalidade da alma, né, e de tudo isso que nos evangelhos ainda vem de uma forma que a gente pode dizer um pouco alegórica, e a gente agora aqui com esse estudo a gente consegue entender, inclusive esse acesso àquele homem, daqueles espíritos que eles diziam que eram os demônios, e a gente sabe que demônio não existe, não é uma figura, né? Por quê? Os demônios são o quê? Né? Que a gente hoje tem esse conhecimento, são os espíritos impuros, e também estão num estado transitório, né? E eles se rebelam. Por isso, naquele estado que eles se encontravam, revoltados e ainda luz, né? E aí, continuando aqui o meu raciocínio, eu coloquei aqui que o equilíbrio entre o cérebro e o coração a alma é uma alma, quando a gente tem esse equilíbrio do cérebro para o coração, é uma alma que já está educada, porque já encontrou esse equilíbrio. É uma alma que também já se transformou. Por quê? Porque a luz do intelecto, ela já se projeta no nosso sentimento. Então, quando a gente vê no Evangelho que a gente precisa compreender, né, mas principalmente sentir, é isso. A gente precisa trazer essa luz do entendimento para o nosso sentimento. Porque nas nossas ações vão se refletir a luz. Então, a luz vai refletir nas nossas próprias ações. Agora, a gente não pode, logicamente, fazer comparações com essa luz do magnetismo de Jesus. Mas já o que nós podemos realizar para que a nossa presença, onde quer que estejamos, possa ser uma presença já de luz. Porque quando você quer o bem e que você já realiza ações no bem, primeiro você está conectado com a espiritualidade superior, né? Então, o espiritismo, a gente sabe que é o cristianismo apresentado de uma forma clara e simples para todos nós, né? Para que esse Jesus, que ainda muitos têm ele na cruz, ele seja compreendido na essência. E isso o espiritismo trouxe, pelo menos para mim, né? Porque explica, né, esse Jesus com esses ensinamentos e principalmente os exemplificando através, né, das suas ações o amor que ele trazia, essa luz verdadeira, né? Agora, todas essas verdades que se encontram no cristianismo, tá? Os erros que estão ali envolvidos, que se enraizaram, é da origem humana, não é da divina, porque Jesus não deixou dúvida para nós, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, porque quando a gente lê nesse texto aqui que essas verdades religiosas, caracterizando-lhe o conteúdo a ponta de amargo elixir de angústia, não, porque a verdade ela liberta. Por isso que a gente falou ali acima, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ela não escraviza,
O que tem de erro no cristianismo foi o homem que o fez, não foi as verdades que Jesus trouxe. Então, isso a gente tem que entender muito para que a gente possa sair daquela situação. Eu acho que é assim. Não, não é bem assim. Não, vamos estudar, porque através dos estudos a gente consegue ampliar um pouco mais a nossa visão, né? Eu trouxe, já que o seu Jorge trouxe uma questão do livro dos médios, eu vou trazer uma do livro dos Espíritos, que é a 471, sobre a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Aí Kardec fez uma pergunta: quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível, de satisfação interior, sem causa conhecida, isto se deve unicamente a uma disposição física? Os espíritos disseram, é quase sempre um efeito das comunicações que estabeleces inconscientemente com os espíritos ou que estabeleces com eles durante o sono. Então, vamos ver com quem nós estamos nos relacionando na vigília e durante o sono. O que nós estamos abrindo de portas para que a gente tenha essa influência espiritual? Porque o conhecimento das verdades do Mestre já está aqui há mais de 2000 anos. O Espiritismo, que é esse consolador prometido, ele nos trouxe o quê? Tirou esse véu, essa camada que envolvia o que Jesus não podia, naquele momento, falar para nós, que não tínhamos condições do entendimento. Então, a gente não pode acreditar que eu estudando, eu vou ser fanática, que eu estudando, para que isso? Para ter esses entendimentos, porque eu quero estar melhor para quando eu desencarnar, porque eu vou estar lá da mesma forma que eu estou aqui. Então, eu preparo para quando eu desencarnar. Se eu não conhecer Jesus aqui, eu não levo Jesus para lá. Então, para eu levar Jesus, eu preciso conhecer ele aqui e exemplificar no que eu já posso os exemplos dele. Exatamente. Isso aí para vocês falarem, que eu falei muito. É isso mesmo, Júlio, na mente e no coração. Que a gente tem que. É tudo aqui para a gente levar para lá. É isso mesmo, essa 471 vem enriquecer realmente até o que nós estamos estudando. Olha a questão da influência oculta dos espíritos em nossos atos, pensamentos e ações. A sintonia. Olha a afinidade, o grau de afinidade. Então, vai mantendo. Kardec muito feliz até na pergunta. É só isso. É isso mesmo. Nos auxilia e muito, mas muito mesmo. Legal. Mais alguém? Não, eu estava assim, pensando nessa desestruturação que as trevas entram diante da luz. Exatamente uma maneira de dizer que a verdade está com a luz. Porque quando a verdade não é verdadeira, passa para lá, passa para cá, e não incomoda. Incomoda porque é verdade. É verdade e não querem admitir. Aí é já outra questão, né? Mas não querem admitir porque não existe. Exatamente. Eu estava pensando isso, ouvindo vocês falarem e a minha cabeça também trabalhando nesse sentido. Tanto assim que quando você aceita a verdade, você acalma, porque aí passa essa revolta com a verdade. Aí você se equilibra, você vai ficando mais tranquilo, mais coordenado, e até tem paciência com aquele que sai do sério porque não está suportando aquela verdade, que ele sabe que existe. Né? E aí vem o nosso mestre, né? Jesus, que é a potência máxima, né? dessa verdade aceita
e vivida por Ele como uma felicidade que Ele tem e que Ele proporciona a todo aquele que está querendo entrar nessa sintonia e não está querendo fazer de conta que não existe aquilo que está dentro dele. Brigando, parece que está brigando com o outro, mas está brigando consigo próprio. Eu entendo assim. Né? Então, agora eu vou ler o último parágrafo do nosso estudo de hoje, quando Emmanuel vai trazendo para nós agora tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos em maior ou menor escala. São companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Quando Emmanuel coloca aqui tais afirmativas, né, no entanto, denunciam-nos, eu coloquei aqui para a gente pensar o que são essas afirmativas, se não a necessidade da fé, mesmo que afirmem o contrário. A gente necessita dessa fé e principalmente dessa fé raciocinada. Mesmo que afirmem o contrário, a gente precisa de algo que nos conecte com o alto, né? Com essa força superior, né? E eu coloquei aqui que muitos evitam tomar contato com o Evangelho. Outros já acreditam que a assídua frequência aos seus templos de fé seja suficiente para torná-los plenos de seu conteúdo. Mas nós já sabemos, através da doutrina espírita, que não basta eu só frequentar. Eu não posso ser só ouvinte. Eu não posso ter só a água fluidificada, o passe. Eu tenho que fazer algo. Eu preciso estar na seara do Mestre Jesus em trabalho de amor, porque a verdadeira forma, a verdadeira moeda é a caridade. Né? Então, a gente precisa trabalhar, não é só a caridade que eu dou a minha moeda, o meu feijão, o meu arroz. Eu tenho que fazer algo que saia de mim para o outro. Essa é a forma que eu vou me iluminar. A gente tem esse conhecimento dentro da doutrina espírita, quando você só faz, mas faz sem sentir. Nosso exemplo maior na doutrina é o irmão Jacó, né? Então, eu vou trazer uma passagem que está lá no livro Os Mensageiros, no capítulo 11, que o André Luiz comenta assim: o Evangelho é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Então, para que eu possa enxergar todo esse tesouro sagrado, é necessidade que eu esteja vendo, eu saia desta cegueira, mas não é cegueira porque eu não enxergo, é essa cegueira da alma. Eu preciso ter esse evangelho como luz, porque a gente tem o nosso evangelho segundo o Espiritismo, que se a gente tem alguma dificuldade, a gente abre numa página, ele traz uma luz que aquece nossa alma. E o que é isso? Então, a gente não pode estar com essa afirmativa que falam o contrário, que isso aí não serve para nada, isso aí são coisas que uma quantidade de fala que no fundo não tem nada a ver. A gente sabe que já não é mais isso, porque a gente tem, dentro do Evangelho, a gente consegue já ler e tirar dali a luz do Cristo. Por quê? Porque a gente já tem, a nossa fé já é uma fé raciocinada. Eu não acho, eu sei da imortalidade da alma.
Eu sei do que o que eu vou fazer aqui é o que vai me dar uma posição futura, as minhas atitudes. Então, eu coloquei aqui, a boa nova não se destina aos outros, e não devemos usá-la para fiscalizar o semelhante, e sim como orientação para o nosso próprio comportamento, assim evitando muitas dificuldades e várias ilusões. Porque muitas vezes você tem na mão o evangelho para ver o que o outro não faz. Você não traz para você. A gente precisa ter o evangelho para a gente tirar dali para nós. Não é para que a gente tenha uma lupa para apontar o erro dos outros. Infelizmente, é muito mais colocar o erro na conta do outro. E para terminar, para abrir para vocês, eu coloquei aqui: quando o encarnado se rende ao pessimismo, à lamentação, ao ódio, ao medo, à inveja, ao egoísmo, ao orgulho, ele abre uma porta para que esses espíritos consigam exercer seu poderio. A obsessão pode ocorrer de um encarnado para o outro, de um encarnado para um desencarnado e entre desencarnados. Então, a porta, como o seu Jorge falou, quem abre sou eu. E para que eu não abra essa porta, eu preciso me sintonizar com o Evangelho de Jesus, porque o código está ali. Então, depende de mim. Agora, eu não posso usar isso para ver o que o outro não faz. Nós estamos aqui hoje, como o seu Jorge falou, numa proposta de estudo. E a gente aqui está trocando. Então, aquele que não tem a boa vontade de participar de um estudo, que acha que é muito tempo que gasta, que a gente tem ali na página que a Janete publicou, botou no grupo, o senhor que fala ali sobre o entendimento do espiritismo, ele vai colocando passo a passo da organização que precisa ter para os estudos. Que ele disse que ali muitas pessoas não querem escutar nenhum vídeo que tem 1 hora. Então, você vai escutar o Arthur, tem gente que não consegue escutar o Arthur. Por quê? Porque o Arthur vem dando exemplos. O Haroldo fala demais. Um estudo que eu faço com o pessoal, que é o Álvaro, esse Severino, o Jorge Larra, tem 2 horas e meia. Agora, eu quero aprender. Então, a minha proposta hoje é de estudar. Por quê? Para eu ser melhor do que os outros? Não. Para eu trazer isso para que eu possa modificar, para que eu possa ter o entendimento de saber que eu posso ser uma pessoa melhor. E o que eu posso fazer com todas essas ferramentas? Porque eu não tenho só como entender a doutrina, compreender a doutrina, se eu não colocar isso em prática para o meu irmão. É as minhas ações que vão me dar o que é essa luz. Como diz um estudo que nós fazemos junto, inclusive com eu e o seu Jorge, que o seu Marcos fala muito isso. Faça caridade, mesmo sem sentimento. Ela vai dar crédito, ela só não dá luz. Então, vamos fazer o bem. Primeiro a gente faz com a cabeça, depois a gente vai fazer com o coração, mas quem já consegue pegar o Evangelho de Jesus e trabalhar ele em pequenas partes, não precisa muita coisa, não. O pequeno passo que eu posso dizer, eu já poderia responder, mas eu não respondi. Eu poderia agredir, mas eu não agredi. Isso aí já é o primeiro passo. Deixo para vocês aí, tá? Eu acho interessante desse texto de hoje que, assim, colocando nas nossas vidas, nós muitas vezes somos esse demônio, né? Porque pela nossa imperfeição, pelos nossos vícios, dependendo do local em que a gente é colocado, nós nos sentimos como esse demônio se sentiu perto de Jesus. Nos sentimos mal, nos sentimos incomodados. Então é muito comum
como a Júlia acabou de dar o exemplo. Se a gente é colocado muitas vezes num local de estudo, onde as pessoas estão ali acostumadas com compromisso, com a responsabilidade, muitos de nós talvez vai se sentir incomodado, vai falar, mas que lugar chato, que lugar onde todo mundo é certinho. Eu não gosto disso não, porque os nossos vícios faz a gente se sentir bem em lugares onde as pessoas também estão cometendo os mesmos erros, né? Nós somos atraídos pela vibração igual, né? A gente está até estudando muito isso no Céu e Inferno às segundas-feiras, o quanto, né, não existe inferno nem céu, existe exatamente esse agrupamento de espíritos sintonizados numa mesma vibração. E se essa vibração é uma vibração de dor, de sofrimento, de fofoca, de violência, de preguiça, tudo isso vai reunir esses espíritos num mesmo grupo, né, de afinidade que vai fazer com que seja aquele inferno. Mas muitas vezes o céu pode ser o seu inferno, se você não estiver preparado para isso, se você não gostar do céu, né? Se você não estiver preparado para isso. Imagina se pegam você agora e te colocam num planeta superior, onde todo mundo só tem bons pensamentos, pensamentos de amor, de caridade, compromisso com trabalho, estudo, e aí te colocam lá. Aí você cheio de maus pensamentos, cheio de vício, todo mundo ali, e aí no mundo superior não existe essa casca, né, que a gente tem aqui na matéria. Vai todo mundo ler o seu perispírito, os seus pensamentos. Imagina a vergonha que você vai passar, você vai querer sair correndo de lá. Você vai falar, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais passar vergonha aqui. Todo mundo me vendo aqui despido, né? Todo mundo vendo os meus defeitos morais, totalmente despido, e querendo estudar, querendo trabalhar, e eu querendo dormir, querendo descansar. Então, esse céu vai ser um inferno para mim. Para mim, que ainda sou imperfeito, que ainda sou imoral, que ainda sou depravado, que ainda sou corrupto, que ainda sou diversas vicissitudes que todos nós ainda aqui na Terra temos. Você vai se sentir no inferno se te colocarem nesse céu cuja sua moral e o seu espírito ainda não está preparado, ainda não adquiriu faltou a palavra, não adquiriu realmente os sentimentos, a depuração necessária do espírito para realmente estar preparado para aquele nível de responsabilidade, de trabalho que exige, né, uma caridade, que exige uma abnegação, um desprendimento que provavelmente nenhum de nós ainda está preparado para ter. Então, eu acho que é interessante, assim, eu me coloquei muito no lugar desse demônio do estudo de hoje. Eu acho que eu sou ele, muitas vezes ainda, dependendo do quanto Cristo chegar perto de mim, eu acredito que ele vai me queimar ainda, devido a essa minha imperfeição moral. Deixa eu só comentar, olha que eu estou com o livro Libertação, se for abrir uma janela para a gente, o livro Libertação, é só um pedacinho, uma orientação do ministro Flacos e o André Luiz passa para a gente. É o primeiro capítulo, não é nem o último, no final do livro. Ele diz assim, ó, o inferno, por isso mesmo, é um problema de direção espiritual. Está comentando aqui né? São companheiros de irmãos infelizes que acusavam Jesus por ministro de tormento. É isso mesmo? É por ministro de tormento. E a maioria não eram os religiosos da época, né? Aí o Flávio diz assim, a Satã é a inteligência perversa. E pegando o gancho que a nossa irmã comentou, que o Marco Aurélio sempre fala, faça o bem, né? Faça com isso e com isso. Mas não queira galgar, né, ambientes maiores, não. Toca o barco e depois a gente vai ter... Porque nós vamos chegar do outro lado da vida, né? É bom que a gente chegue, pelo menos, né, com alguma coisinha, pelo menos, não é? Que na hora de pesar lá, que é o simbolismo do rico e do pobre, pelo menos o saco vazio nosso pese um pouquinho mais. Espero, né? Então, boa noite aí, desculpa mais uma vez e agradecido. Vitor, eu penso nisso. Olha aí, quando a gente usa mal a inteligência, Satã é a inteligência perversa.
Saulo ficou cego diante do Cristo, né? Então, assim, quando o Vitor falou vai se queimar, eu lembrei de Saulo, né? Porque diante do mestre ele ficou cego, né? Então, assim. Também lembrei disso quando ele falou. Exatamente, na hora que ele falou, eu lembrei disso. Você vê como é que a luz ela é tão forte, né? Assim, como o seu Jorge fez o comentário, né, dessa localidade, né, dessa passagem de Lucas, né, que eu falei que também está em Mateus e Marcos, eu vou colocar esse vídeo do professor Severino Celestino no grupo, para que vocês possam ter acesso, para vocês poderem... ali tem até fotos e tudo, e dali você tem muito mais coisas que você pode buscar dele, tá? Porque ele é um conhecedor também do grego, do hebraico, então ele faz muito estudo, tá? Estamos no nosso horário. Quero agradecer muito a presença de todos. É sempre uma alegria ver essa tela cheia de gente, casa cheia, né? A gente fica feliz. Agradecer em especial mais uma vez a Julinha pelo suporte na data de hoje, me ajudou bastante. E por todo esse conhecimento que trouxe, né? Foi maravilhoso, realmente um cabedal de informações que a gente recebe para a gente colocar em prática nas nossas vidas. Então convido a nossa irmã Vera, que vai nos conduzir no estudo da semana que vem para fazer a nossa prece de encerramento. Isso. Então vamos fechar os olhos, levar nossos pensamentos e agradecer a Jesus Cristo e a todos os espíritos da Casa de Emmanuel pela orientação, pelo encaminhamento da palestra de hoje, que eu acho que foi bem proveitosa, nos ensinou bastante, e deixando a paz dessa noite, né? Para que nós tenhamos uma boa noite de sono, amanhã um dia maravilhoso, e gratidão a tudo e a todos. Graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, fiquem com Deus, uma excelente semana para todos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos compartilhar essa mensagem para que ela chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Até a semana. Tchau.